Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição começa agora e olha, é bom você prestar atenção no que vem por aí, viu? Congresso pisa no acelerador para aprovar leis que estão bem longe de promover o bem público. Quer um exemplo? Empresas de telecomunicação podem receber do nada um presente de 100 bilhões de reais. Esse valor cobriria quase todo o suposto rombo anual da Previdência. E ainda elas não terão mais a obrigação de garantir telefones para todo mundo. Outro exemplo, partidos com contas sujas podem ganhar impunidade, ou melhor, imunidade, e continuar na farra. Também foi dada a largada para a reforma da Previdência trabalhista. Você vai ficar aí só olhando enquanto os seus direitos vão pelo ralo? Pois é. Ninguém pode ficar parado, nem as crianças. Pesquisa comprova os benefícios do exercício físico, inclusive para a saúde mental dos pequenos. A inflação oficial recua e janeiro registra o menor índice desde 1994. Não sentiu isso no bolso? Pois é, a economia da sua vida real parece distante dos números oficiais que ajudam a reduzir a pressão sobre o governo. O caos no Espírito Santo, no 5º dia de paralisação da PM, Exército e Força Nacional não dão conta de garantir a segurança. O governo convoca a coletiva e não dá solução. O Conselho Regional de Medicina divulga resultado de avaliação de médicos recém-formados. E mais da metade dos participantes não conseguiu nem a nota mínima. E o futebol pode entrar no século XXI. FIFA quer usar o replay para auxiliar a arbitragem na Copa de 2018. Aí, criançada, vamos se mexer? Pois é, os exercícios fazem bem para o corpo, para a mente. E agora um estudo revela mais benefícios dessa atividade física. Mexer o esqueleto melhora o humor, controla a ansiedade e deixa os pequenos felizes, além de diminuir as chances de depressão na idade adulta. Luciana traz os filhos Bruno e Bia 2 vezes por semana para natação. A gente percebe o quanto eles gostam. Quando eu nado, assim, eu tenho uma expressão de felicidade, porque aprender é muito bom. Já a Júlia faz ginástica de solo, jazz, vôlei e handball. Começou aos 5 anos, inspirada pela mãe, educadora física. Eu era uma menina que não conversava com ninguém, não brincava com ninguém, eu era muito tímida. Você se sente melhor em praticar exercício do que era antes? Sim, muito melhor. Em relação ao humor, à autoestima da criança, ela melhora muito. O que toda essa criançada tem em comum? A alegria. Ao longo de 4 anos, 800 crianças entre 6 e 10 anos de idade foram avaliadas por pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia da Noruega. Conclusão, aquelas que praticam exercícios físicos têm menos chances de ter depressão quando chegarem à vida adulta. Quando você faz exercício, você está canalizando o estresse, a adrenalina, cortisol, um monte de hormônios para uma determinada atividade. Quando você gasta essa adrenalina no exercício, você transforma a pessoa em mais tranquila. A dica é incentivar a prática esportiva desde cedo. Se você tem uma criança que gosta de interagir com outras, então esportes coletivos. Uma criança que não gosta tanto de equipes, então natação, corridas, esse tipo de coisa. Mas todos os esportes vão dar esse bem-estar. O Conselho Regional de Medicina em São Paulo divulga o resultado do exame de avaliação de recém-formados em medicina. Os dados são preocupantes, mas da metade não alcançou a nota mínima. Esse mau resultado na prova do CREMESP não impede o aluno de receber o certificado, mas é um alerta sobre a qualidade dos cursos e dos profissionais que saem deles. O índice de reprovação ainda é maior nas instituições privadas, passou de 66%, mas no ano passado houve uma piora histórica na avaliação das instituições públicas. O percentual de reprovados subiu de 26% para quase 38%. Eu converso agora com o Dr. Mauro Gomes Aranha de Lima, que é presidente do CREMESP. Doutor, quais são os principais fatores para essa má avaliação? No mais das vezes, as escolas médicas não priorizam o interesse público, isto é, não formam o aluno para detectar as principais doenças mais encontráveis na população e tomar as primeiras medidas terapêuticas. Ótimo, obrigada pelas suas informações. Das 46 escolas médicas que existem no estado de São Paulo, apenas 30 foram avaliadas porque as outras 16 não têm nenhuma turma formada. A Fundação Mata Atlântica detalhou as cidades paulistas que conseguiram recuperar mais áreas dessa Mata Atlântica nas últimas 3 décadas. A repórter Laís Duarte conta agora quais são elas. Boa tarde, Laís.
Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Tem um ranking das campeãs em regeneração da Mata Atlântica. O primeiro lugar foi para Valparaíso, seguida por Castilho. Terceiro lugar, Quatá, seguida por Catanduva. O tamanho da área recuperada por essas cidades é maior do que a área dos municípios de Santo André e São Caetano somados. Eu vou conversar com a Márcia Hirota, que é diretora executiva da ONG SOS Mata Atlântica. Márcia, essa área pode ser ainda maior? Boa tarde. Boa tarde. Acredito que sim, porque nós identificamos nesse levantamento o que aconteceu de 85 até 2015, mas muitas florestas mais jovens ou que estão em processo de restauração florestal podem ser identificadas daqui para frente. Mas precisamos ficar atentos que aqui na região da Grande São Paulo não é bem assim, né? Os desmatamentos ainda continuam acontecendo numa escala pequena, né, áreas menores do que 3 hectares, mas isso a gente continua verificando em vários pontos aqui dessa região. Tá ok, muito obrigada pela participação. Quer saber qual é a situação da Mata Atlântica aí na sua cidade? É só entrar lá no site, aqui tem mata.org.br. Aldo. Obrigado, Laís. Gabriela. Uma boa notícia com a inflação no primeiro mês de 2017. O índice oficial medido pelo IBGE ficou em 0,38% em janeiro, menor para o mês desde o lançamento do Plano Real em 1994. Ainda assim, o IPCA registrou alta em relação a dezembro, quando ficou em 0,3%. O principal motivo dessa alta foram os aumentos do transporte público e dos combustíveis. Em outras notícias nacionais, a polícia indicia dona da empresa e gerente de manutenção por aquele acidente com ônibus de estudantes que deixou 18 mortos na rodovia Mogi-Bertioga. E um casal de turistas é punido em Fernando de Noronha por molestar um filhote de tubarão. Veja no nosso giro de notícias nacionais. Os turistas estavam na praia do Sueste, uma das mais visitadas da ilha, e tiraram do mar um filhote de tubarão. Enquanto a mulher segurava o filhote para o marido fotografar, teve um dedo mordido e precisou de socorro. O casal foi multado em R$20 mil pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. Além disso, o caso será encaminhado ao Ministério Público para abertura de processo por crime ambiental. A Polícia de São Paulo indicia 2 pessoas pelo acidente com um ônibus fretado que matou 18 estudantes na rodovia Mogi-Bertioga no ano passado. A proprietária da empresa e o gerente de manutenção foram acusados de homicídio e lesão corporal. O laudo da perícia mostrou que o veículo tinha deficiência na manutenção dos freios, cuja falha em uma descida motivou o acidente. Descarrilamento de um vagão do metrô de São Paulo provocou interrupção de 10 horas em trecho da linha vermelha, a mais movimentada do sistema. O acidente aconteceu entre as estações Corinthians Itaquera e Arthur Alvim, na zona leste da cidade. Uma passageira ficou levemente ferida. O serviço de ônibus de emergência foi acionado. A circulação dos trens foi restabelecida de madrugada e a linha opera hoje normalmente. O metrô abriu uma investigação para apurar as causas do acidente. A Polícia Federal indiciou hoje o empresário Eike Batista, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e outras 10 pessoas investigadas pela Operação Eficiência, deflagrada no mês passado. Segundo a Polícia Federal, os indiciamentos foram feitos por suspeita de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e organização criminosa. A situação no Espírito Santo no 5º dia ainda é de caos. O governador do estado, Paulo Artung, segue afastado depois de uma cirurgia para a retirada de um tumor na bexiga. Em entrevista coletiva hoje cedo, o governador em exercício, César Colnago, falou, não deu solução nenhuma. Os policiais militares seguem aquartelados e o movimento de mulheres reivindica reajuste salarial que não vem há 7 anos. Moradores de Vitória colocaram fogo em lixo e pneus na Avenida Maruípe ontem para protestar contra o movimento que impede a presença dos PMs nas ruas. A Associação de Cabos e Soldados informou que no final da noite houve aquartelamento voluntário de militares em alguns batalhões. Hoje os ônibus não circulam. Ontem eles chegaram a ir para as ruas. A Força Nacional e o Exército patrulham Vitória. Moradores registraram a prisão de bandidos, ruas vazias, escolas, postos de saúde, lojas e bancos fechados. Esse é o cenário na capital. Assaltos e saques continuaram a ser registrados. Mais de 200 veículos foram roubados. 87 pessoas foram mortas na Grande Vitória desde sábado, quando familiares dos PMs bloquearam a saída de quartéis. Entre as reivindicações estão o reajuste salarial de 43% para compensar 7 anos sem correção, definição da jornada de trabalho e auxílio alimentação de R$ 176, que estaria suspenso por falta de recursos do Estado. A Justiça considerou ilegal o bloqueio dos quartéis por avaliar que é uma greve branca dos policiais.
E hoje os policiais civis do Espírito Santo fizeram a assembleia e decidiram parar até a meia-noite só atendendo casos em flagrante. A paralisação é por conta da morte de um policial em Colatina, no interior do estado. A gente faz agora um voo rasante para dar uma olhada no que está acontecendo no Congresso. Olhos e ouvidos bem abertos, né? Pois é, olha, preste atenção, viu? Porque essa é para reforçar aquela ideia. Enquanto a rejeição aos políticos deixa a gente indiferente ao que acontece em Brasília, eles fazem a festa. Está preocupado com sua aposentadoria? Eles também. Talvez não pelos mesmos motivos. A Câmara já definiu a comissão que vai analisar a proposta de reforma da Previdência. Ela terá 36 deputados e será presidida por Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, fiel escudeiro do governo e defensor ferrenho do ex-deputado Eduardo Cunha. Ele disse que espera aprovar o texto na Câmara até o final de abril. A proposta de reforma da Previdência estabelece a idade mínima de 65 anos e pelo menos 25 anos de contribuição para o trabalhador se aposentar. Homens com mais de 50 e mulheres com mais de 45 anos serão enquadrados numa regra de transição com tempo adicional para receber o benefício. Mas eles não se preocupam só com os direitos do futuro. Os do presente também estão na mira. Tudo em nome das contas públicas e de tornar o país mais atraente para investidores. Quem vai pagar a conta? Pois é, a comissão que vai analisar as mudanças nas leis trabalhistas ainda não tem presidente. O relator será Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. O objetivo principal do projeto do governo é flexibilizar pontos importantes da CLT, como jornada de trabalho, férias, horas extras, intervalos entre jornadas, registro de ponto. Tudo isso passaria a ser definido em acordos entre patrão e empregados, e que vença o mais forte. A cereja do bolo. Por 314 votos a favor e 17 contra, com 4 abstenções, a Câmara de Rodrigo Maia aprovou o regime de urgência para um projeto de lei que livra a cara dos partidos políticos que não prestarem contas ao Tribunal Superior Eleitoral. Com a urgência, a lei pode furar a fila e ser votada hoje. Os nobres parlamentares têm pressa, porque em março começa a valer resolução do TSE que caça o registro de partidos que tiverem as contas rejeitadas. Se aprovada a lei, na prática, o TSE perde força para fiscalizar as contas dos partidos e a porteira para farra fica escancarada. Quer mais um exemplo do que está rolando no Congresso? Você está contente com os serviços de telefonia fixa hoje no país? Pois é, um projeto de lei que pretende modernizar a regulamentação das empresas de telecomunicações no Brasil, na prática, beneficia as empresas e diminui o poder do governo para regular o setor. Hoje, as empresas são obrigadas por lei a oferecer o serviço de telefonia em todas as localidades do país. E o preço é controlado pelo governo federal. Isso porque as telecomunicações são uma concessão. O projeto de lei 7916 transforma as teles em outorgas e os contratos viram termos de autorização. O risco que você tem é de serviços mais caros, você tem um risco de serviços mais precários, porque essas empresas não vão ter obrigação de levar cabos de fibra ótica ou antenas de alta capacidade de transmissão para cidades menores. Elas vão se concentrar em grandes capitais, porque é onde dá mais dinheiro. Pela lei atual, o patrimônio usado na operação e até imóveis ocupados pelas operadoras passam para a União quando o prazo da concessão se encerra. O texto do projeto de lei prevê que tudo isso fica com as operadoras, de forma definitiva. Um patrimônio de cerca de 100 bilhões de reais. O projeto também perdoa as dívidas do setor, calculadas em 20 bilhões de reais. O que pode acontecer é que pequenas empresas que dependem dessa infraestrutura para conexão à internet, por exemplo, não teriam como fazer o escoamento dos seus dados para essa infraestrutura. Então, na prática, você tem um risco de apagão. No último dia do mandato, o então presidente do Senado, Renan Calheiros, se apressou a mandar o projeto para a sanção do presidente Temer. A oposição recorreu ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu um mandado de segurança que devolveu o texto ao Congresso, onde está agora. Uma consulta pública online feita no site do Senado mostra que a maioria dos votantes é contra o projeto. Muita coisa do legado que se construiu até hoje na Lei Geral de Telecomunicações está sendo esquecido, está sendo deixado de lado. Esse projeto tem 13 artigos. A Lei Geral de Telecomunicações tem 213 artigos. A Anatel precisa entrar nesse assunto e tornar regulamentado.
Do jeito que está o projeto, com os 13 artigos que estão lá definidos, ele deixa obscuro algumas situações de como ficará o sistema de telecomunicações no Brasil. No primeiro depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse que tem um aneurisma cerebral e reclamou da prisão. O ex-deputado chegou escoltado à sede da Justiça Federal no Paraná no começo da tarde. Além de negar ter recebido 5 milhões de reais em propinas, ele também disse ao juiz Sérgio Moro que o presidente Michel Temer esteve numa reunião em 2007 para tratar de indicações do partido para cargos na Petrobras. Temer havia negado participação. Após as perguntas da defesa, Cunha leu uma carta em que diz ter um aneurisma. No fim da audiência, a defesa pediu a liberdade dele. Eduardo Cunha foi preso em outubro do ano passado, um mês depois que o mandato dele foi cassado. Sem foro privilegiado, o processo que tramitava no Supremo Tribunal Federal foi enviado a Curitiba. Essa foi uma das últimas fases do processo. Na próxima serão feitas as alegações finais da acusação e da defesa. Depois, o juiz poderá dar a sentença. Apesar de tudo isso, ou talvez por causa disso, felizmente é quarta-feira, dia da nossa dica de leitura para espairecer um pouco. Né? Exatamente. E criar leitores, né? Pessoas com senso crítico, capacidade de olhar para todas essas situações e reagir. Isso. A dica de hoje é para toda a família. O livro O Pedro e o Lobo. Pedro era um menino que morava com o avô em uma casa com um jardim enorme. A casa era cercada por um muro alto e do outro lado do muro tinha muita coisa que chamava a atenção do menino. Tinha uma campina, um lago, uma árvore bem alta e lá atrás uma floresta escura e fechada. O avô do Pedro não gostava que ele ficasse ali. Dizia que tinha lobos na floresta, que eles eram perigosos. Um dia depois que vários outros animais apareceram na campina, o lobo realmente saiu do meio do mato. Só que o Pedro, que era bem corajoso, resolveu que não ia fugir nem ouvir o avô, não. Ele ia capturar o lobo. Pedro bolou um plano para pegar esse lobo que dava tanto medo no vô dele. A partir daqui eu não posso contar mais, mas quem será que se deu melhor no fim dessa história? Pedro ou o Lobo? Pedro tem cara de marrento pelo livro, viu? Muito bem. A seguir, caso Odebrecht chegue à Colômbia, a propina da construtora teria financiado a reeleição do presidente Juan Manuel Santos. 18 países já investigam a empreiteira. E mais, o futebol no século XXI. FIFA quer usar replay para ajudar a arbitragem na Copa de 2018. A gente volta já. O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos deve definir até o fim dessa semana o destino do veto de Donald Trump à entrada de refugiados e imigrantes de 7 países de maioria muçulmana no país. Em uma audiência que durou mais de 1 hora e foi televisionada, a Casa Branca fez um apelo para que os juízes permitam a proibição de entrada, pelo menos para os imigrantes que não têm nenhum laço com os Estados Unidos. Seja qual for o resultado no Tribunal de Apelações, o caso deve chegar à Suprema Corte norte-americana. Ontem, em audiência no Congresso, John Kelly, novo secretário de Segurança Interna, responsável também pelas fronteiras, admitiu que o decreto que bane refugiados e imigrantes levou caos ao país e que a medida devia ter sido adiada. Donald Trump usa a estratégia do medo para ganhar apoio para barrar imigrantes. Depois de acusar a imprensa de omitir a cobertura de dezenas de ataques terroristas na Europa para ninguém ficar sabendo, Trump divulgou uma lista desses supostos atentados. Jornalistas contestam a lista. São 78 episódios, a maioria com ampla cobertura internacional. Alguns casos de agressão tiveram menor repercussão e receberam apenas cobertura de jornais locais. Incêndios florestais perdem força no Chile, mas o país segue combatendo as chamas na região central. São focos pequenos considerados controlados. A queda nas temperaturas e a chegada das chuvas contribuíram para amenizar os incêndios. A ajuda internacional também fez diferença. O governo chileno pôs fim ao estado de emergência que havia sido decretado depois da destruição de 1.600 casas. Os prejuízos são estimados em cerca de 330 milhões de dólares e a reconstrução das casas queimadas em 7 regiões do país deve levar 1 ano, segundo estimativas oficiais. O caso Odebrecht chega ao presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. O Ministério Público colombiano declarou que propinas da construtora teriam financiado a reeleição de Santos. O dinheiro teria sido destinado à campanha por meio de um ex-congressista. A Odebrecht já admitiu ter pago mais de 11 milhões de dólares em propinas na Colômbia entre 2009 e 2014.
Nomes do atual governo e da administração anterior do presidente Álvaro Uribe são investigados. Ao todo, 18 países já pediram cooperação ao Ministério Público brasileiro para apurar supostas irregularidades promovidas pela Odebrecht. A lista inclui países como Portugal, Reino Unido, Suíça, Espanha, Estados Unidos, Chile e Argentina. Vamos à hora do esporte. Boa tarde, Cadu. Tudo bem, Gabi? Tudo bem? Vamos lá, nossa hora do esporte. Salve. Bem-vindo, Cadu. Vamos lá. Hoje eu tô perdido. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira já, beleza. Quarta-feira, hoje é dia de vários jogos. Copa do Brasil começando hoje e vai testar um novo formato que pode favorecer aquelas zebras logo no início do torneio. Vamos ver por quê. As novas regras da competição mata-mata poderão ter surpresas, como a eliminação precoce de equipes grandes. A primeira fase do torneio será disputada em jogo único na casa da equipe que está em pior posição no ranking da CBF. Quem vencer se classifica para a segunda fase. Se a partida terminar empatada, o visitante avança. Antes, a fase inaugural era disputada em até 2 jogos. Se o time visitante vencesse o primeiro duelo por diferença superior a 2 gols, o encontro de volta era descartado. Hoje, por exemplo, o Corinthians encara a Caldense, a campeã mineira em 2002. O jogo vai ser no estádio Ronaldão. Os 7.600 ingressos colocados à venda foram comercializados. A expectativa é que a arrecadação gira em torno de R$500 mil. Segundo a CBF, a mudança teve como principal objetivo deixar as primeiras fases mais atrativas. Na maioria dos casos, os primeiros jogos eram mornos. Os mais bem ranqueados forçavam a segunda partida em casa e levavam a campo um time reserva. Agora, perdeu, tchau. Pode ser estranho que eu vou falar aqui, mas bola dentro, hein, da CBF. Acho que finalmente acertaram nessa mudança, nessa modificação, um formato interessante que finalmente vai equilibrar e, sem dúvida nenhuma, vai colocar os times que são, teoricamente, bem mais fracos, de terceira e quarta divisão, justamente no mesmo patamar que os times que estão aí disputando a primeira divisão. A gente vai ter aí, por exemplo, Princesa de Solimões e Corinthians, ou Palmeiras disputando com o que há de melhor por uma vaga na próxima fase. A FIFA estuda usar um recurso de imagem para árbitros já na próxima Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Vamos ver. O replay pode ser usado no próximo Mundial de Futebol para auxiliar a arbitragem em lances considerados de difícil interpretação. Segundo a International Football Association Board, entidade que regulamenta as regras do esporte, cerca de 300 partidas em 12 países terão um assistente de replay, chamado de VAR, Video Assistant Referee, em inglês, na temporada 2017. Além dos atuais 4 juízes no gramado, no modelo com uso da tecnologia, outro vai ficar em uma sala. Ele vai observar a partida pelas câmeras instaladas e analisar as imagens assim que elas acontecerem. Por meio da comunicação eletrônica, avisar sobre lances irregulares não percebidos pelo árbitro principal. A International Board admite que o novo sistema não vai resolver todos os equívocos da arbitragem, mas espera que com o replay, os lances considerados mais importantes, aqueles com potencial de decidirem um mundial, serão resolvidos. Uma das maiores preocupações é o processo de seleção e treinamento dos árbitros que ficarão responsáveis pela análise dos vídeos. No Brasil, a comissão da CBF, encarregada da implantação da tecnologia de vídeo no futebol nacional, estabeleceu o primeiro semestre de 2018, ano que vem, como meta para a utilização contínua da tecnologia de vídeo. A entidade quer iniciar já logo no segundo semestre de 2017. Existe ainda um entrave com os clubes, porque pode começar o primeiro semestre com problema, sem essa tecnologia, e o segundo semestre, então, eles teriam que assinar um documento, acho que vai ser realmente só para 2018. Hora dos gols da Copa Conmebol Libertadores. Vamos ver. O Júnior Barranquilla da Colômbia se classificou para a terceira fase da Libertadores após derrotar o Carabobo da Venezuela por 3-0. Os gols foram marcados por Roberto Ovelar, Jonathan Estrada e Michael Rangel na etapa final. O vencedor entrará no grupo 5, que tem Palmeiras, Jorge Wilstermann da Bolívia e Peñarol do Uruguai. União Espanhola do Chile venceu o Cerro do Uruguai por 2-0 no estádio Santa Laura, em Santiago, e confirmou a classificação à terceira fase. Jorge Ampuero e Sebastián Jaime fizeram os gols que sacramentaram a classificação do União. Uma verdadeira epopeia ocorreu com a equipe do Atlético Tucumán nas eliminatórias da Libertadores contra o El Nacional em Quito.
de praticamente eliminado por WO, os argentinos conseguiram uma vitória espetacular por 1-0. Perderam o voo, chegaram mais de 1h30 atrasados, pegaram o uniforme emprestado da seleção argentina sub-20 e foram pressionados pelo El Nacional, que não teve êxito. Na verdade, o time equatoriano tomou o gol na cabeçada de Zampedri no contrapé de Cuero. Final, 1-0 Tucumã. Deu sorte aí a camisa da seleção argentina pro Tucumã. Valeu, Cadu. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau. O Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate. Boa tarde para você. Tchau. Tchau.